O meu vídeo tá bom pra vocês? A qualidade tá boa? Tá boa. Tá boa? Não é em nome do Pai, é em nome do Father, em nome do Son, entendeu? Em nome do Holy Spirit. Muito bom. Gente, é uma grande alegria tê-los aqui, né? Para quem não sabe, a gente toca em uma espécie de projeto social, né? A gente chama de carreiras.clube, né? Que a gente ajuda pessoas normais, pessoas comuns, a atingirem salários CLT, né? Carteira assinada, como diz meu pai, de salário de 3 a 12 mil reais. E aí a gente já está com esse projeto já há mais ou menos um ano. Muita gente já se beneficiou dos cursos e tal, dos conselhos que a gente oferece. E a gente percebeu que algumas pessoas têm a meta de ir para o exterior, por um conjunto de fatores. Algumas pessoas querem morar na Irlanda, outros querem estudar nos Estados Unidos, outros querem Oxford na Inglaterra, né? Alguns querem, enfim, é, estudar, outros trabalhar, né? Algumas pessoas até querem trabalhar em Portugal achando que lá se fala português, que é um erro comum, né? E aí a gente foi gestando aí uma proposta de um treinamento de certificação de proficiência. O Mozart vai explicar isso pra gente daqui a pouco, também é novidade para mim, né? E aí, então nesse bate-papo que que vamos ter hoje, a gente vai falar aqui hum, sobre alguns aspectos dessa certificação e como ela pode abrir várias portas para gente. Para intercâmbio, experiências de intercâmbio, para estudo, para quem quer fazer uma especialização, ou mesmo uma faculdade, ou mesmo uma escola mesmo, high school, né? High school, como é que é? High school, high High school. school. E trabalho, né? Então, e aí, como é uma prática dentro da nossa comunidade, né, do carreiras.clube, a gente só chama quem tem experiência. Então, só é mentor na nossa comunidade quem, primeiro, veio de baixo. Porque como a gente tem uma pegada bem social, então a gente escolhe para ser mentor quem vendeu picolé, quem começou como vendedor ali, ralando pra caramba e tudo mais, para ensinar quem hoje está ganhando um salário e meio, dois salários, a subir, né? Aí tem que estar a pessoa, o mentor tem que estar ganhando mais de 3 mil reais, né? Claro que ele pode estar em jornada, porque alguns dessas vagas de emprego, elas são crescentes, né? Você ganha, começa 1.900, depois você vai para 2.500, depois e aí tem um plano de carreira, né? E aí o Mozart, né, ele vai se apresentar daqui a pouquinho, ele vai dizer pra gente como é que foi a jornada dele, né? Como é que ele, lá no Santo Antônio Descoberto, ele aprendeu inglês sozinho, depois virou professor, depois se certificou nessa certificação que ele vai ensinar pra gente, depois ajudou outras pessoas a certificarem, depois melhorou a nota dele, né? E ele está ajudando aí brasileiros comuns, né, a tirar essa certificação e enfim, né, abrir essas portas que só a língua inglesa abre. Existem vagas que se no seu LinkedIn, se no seu currículo não tiver lá inglês fluente, você nem é selecionado para uma conversa, né? Mas sem delongas, né? Eu queria abrir aqui essa conversa, vai ser mais um sistema de conversa mesmo. Eu vou ver se eu consigo localizar umas telas aqui para compartilhar com vocês. Mozart, e aí, Mozart? Primeiro, seja bem-vindo. É uma grande alegria ter você aqui, né? Tem sido muito bom essa proximidade, né? Até uma coisa que está nos unindo também, né? Isso aí. As dicas da. Ah, uma coisa que eu. Deixa eu só fazer um parênteses. A Maria Luísa, minha filhota, ela, acho que provavelmente por influência da Luana, mas também influência do Mozart, ela também atingiu fluência aos 14 anos de idade. E quem tirou o diagnóstico foi o Mozart. Foi o Mozart que tirou o diagnóstico. Por quê? Porque ele ouviu a Maria conversando. Teve até um dia que a Luana falou: Não, vai lá e conversa com seu pai. Aí eu fui e olhei no relógio. A Maria Luísa começou a falar. Ela ficou falando 40 minutos em inglês comigo.
Aí, primeiro, eu achei massa isso, né? A questão de articular e tal. E aí depois, numa conversa com o Mozart, não, a gente tá com fluência, ela tá falando igual nativo. Uau! Né? E aí ela é aluna do Mozart, né? Nesse curso, né, de TOEIC, que a gente vai explicar como vai funcionar as inscrições daqui a pouquinho também. E ela está dando aulas, né? Ela está dando aulas já, e aí vocês vão ver que vai entrar até como bônus, né? As aulas que ela vai ministrar pra gente, enfim. Então, Mozart, seja muito bem-vindo mais uma vez. É uma alegria ter você aqui. Espero que você continue ajudando mais e mais e mais brasileiros, né? A atingirem salários bons, a atingirem ganhar em dólar euro. Eu fiquei muito feliz. Essa semana, um dos nossos mentorandos falou: Ah, Gabriel, estou trabalhando remoto para Portugal. Olha só. Aí eu perguntei: E aí, cara, você tá praticando inglês? Ele: Cara, a metade da equipe só fala inglês. Então, 50-50 hoje, né? Então, Sim. show de bola. Então, Mozart, tá contigo, né? Explica pra gente aí o que é. Fala um pouco de você também, né? Tá bom. Vambora. Bem, como meu saudosíssimo irmão aí já falou, Mozart Weiss, desde muito pequeno sempre fui bem apaixonado por inglês, né? A sonoridade do idioma sempre me cativou muito. E lembro quando Gabriel comprou um dicionário de inglês. E aí, tudo quanto era palavra que eu via nos videogames, nos filmes, qualquer coisa que eu estava assistindo, ia lá no dicionário, tentava procurar o significado daquela palavra ali. E essa curiosidade pelo inglês sempre foi muito latente. Os anos foram passando, a gente vai aumentando o nosso vocabulário, vai aprendendo uma coisa ou outra, vai criando até algumas manias, né, erradas ali, alguma coisa que a gente só vai aprender lá na frente que a gente utiliza de uma forma incorreta. Mas fui crescendo e pensando sempre, gostando muito de inglês, correndo atrás de mais conhecimento em inglês. O Gabriel me mentorou, digamos assim, também para uma carreira na área de tecnologia. E quem é de tecnologia sabe o tanto de inglês que tem envolvido o tempo todo, né? As linguagens de programação aí são todas em inglês, né, basicamente. E tá sempre muito assim... me orientou, né, a gente a entrar na escola técnica, e lá a gente teve um curso de inglês técnico que foi uma experiência incrível. Não sei se pro Gabriel foi a mesma coisa, que a gente fazia em horários diferentes, né, Gabriel? Mas foi uma experiência incrível, assim, de o professor jogar um manual de um computador totalmente em inglês na sua mão e fala, leia, porque você já estuda inglês no ensino médio, então você tem que saber ler esse negócio aí. E aí você olha o negócio de cabo a rabo e não entende nada. Aí ele vem com dicas preciosas e entendimentos ali que vão se juntando e faz com que você consiga entender. Às vezes você não consegue entender cada palavrinha, mas você consegue entender o contexto, você consegue entender o direcionamento que aquilo ali está te dando e vai conseguindo resolver os seus problemas do dia a dia. Né? Eu sou funcionário da Caixa Econômica, né? Então, até hoje não precisei nas minhas atividades laborais lá exercer o inglês muito, né? É uma coisa muito pontual, uma coisa ou outra. Mas lá também tive a oportunidade de me inscrever para uma bolsa de inglês. Num determinado momento lá, a empresa soltou essa possibilidade. Só que os critérios eram meio subjetivos para mim, assim. Eu sempre tive muita aversão à escola de inglês, né? Esse ensino tradicional de inglês, porque você passa 4, 6 anos estudando, e isso para mim não fazia muito sentido, porque eu falava assim, eu sei um pouco de inglês, não sou tão bom, mas esse ensino de 6 anos estudando ali, eu acho que não é para mim, não. Acho que eu vou ficar só com a minha curiosidade mesmo. E aí a Caixa lançou essa bolsa lá e eu resolvi me inscrever. Consegui a bolsa e fui atrás da escola de inglês, aqui mesmo na cidade. Um amigo nosso aqui da igreja tem uma franquia de uma escola de inglês. Fui lá, conversei com ele, perguntei se dava. E aí uma coisa me preocupou muito, porque essa bolsa, ela só garantia 2 anos de estudo.
E aí eu falei com a minha esposa, já era casado, falei, Gisele, depois desses 2 anos eu vou avaliar. Se eu estiver gostando e tudo mais, eu continuo. Se não, eu paro por ali e aproveito só o que a bolsa me forneceu. E aí, fui lá cumprindo meus 2 anos, vendo o que eu precisava de requerimento lá para poder entregar lá na empresa e cumprir o que a bolsa exigia. E mais ali perto do final do curso, eu descobri que eu tinha que fazer uma prova de proficiência, né? Eu tinha que aplicar um teste de proficiência e entregar esse resultado na caixa. Isso me preocupou muito, porque, beleza, eu já estava sentindo uma confiança no meu nível de inglês, mas não achava que era nada suficiente para que eu pudesse fazer um teste de proficiência. Já tinha ouvido falar mais ou menos como é que era. E aí, bem nessa época lá, a própria escola aplicou um teste, né, com a gente lá. Fiz o teste meio ali com medo. A escola demorou muito para me dar o resultado, mas tinha que fazer o teste. Então, me preparei ali da forma que eu pude. Quando eu entrei na escola, eu consegui pular 3 semestres num teste de nivelamento, né? Já tinha um conhecimentozinho legal de inglês ali, que me permitiu pular esses 3 semestres. E o meu professor da época, ele me falava assim que os erros que eu cometia eram coisa básica, coisa que como eu não passei pelos primeiros semestres, eu não tinha noção do que eu errava. E aí toda conversação ele tinha que me dar uma corrigida em algum detalhezinho ou outro, até numa escrita, alguma coisa assim. Bem, tinha que fazer a prova. Fui lá, me inscrevi, fiz a prova e consegui obter 83% de aprovação. Isso inflou o ego, assim, sabe? Caramba, olha só o nível que eu consegui. E bacana. Fui descobrir depois que eu não precisava ter nota, não tinha nota mínima, então era só fazer o teste. Nessa época lá, eu só precisava fazer o teste e entregar o resultado lá na empresa. E, pô, deu tudo certo, com 2 anos de curso, né? Eu pulei 3 semestres, 2 anos de curso, então eu estava mais ou menos ali na metade do curso, já consegui obter 83% de aprovação nesse teste. E bacana, tava chegando ao final da bolsa, eu falei, não, bacana, por mim não continuo não, vou ficar com o conhecimento de inglês que eu já adquiri até aqui, tudo bem, muito obrigado. E aí eu tive a graça de ter uma super professora, assim, uma moça muito inteligente, muito dedicada e preocupada com as pessoas, assim. Eu acho que ela casa muito bem com essa missão social aqui, sabe? Que o Gabriel mencionou no início. E aí ela me deu uma dica bacana, assim, ela falou, Mozart, tu já tem um nível de inglês bacana, mas como outro professor te falou, você tem alguns detalhezinhos básicos ali que você dá umas vaciladas ali e tudo mais. E ela me falou assim, cara, tem uma maneira muito boa de você aprender isso. Dê aula. Porque se você for estudar isso agora, entrar no primeiro semestre lá, vai ser maçante, vai ser cansativo para você. No entanto, se você for dar aula, o seu conhecimento de inglês e as técnicas que você já tem de educação, na preparação da aula você estuda, você aprende e passa para frente. E aí nesse passar para frente você vai fixar o conhecimento ali e vai ficar excelente. E aí nessa época eu cheguei pro dono aí da franquia e falei, cara, tem uma vaga aí, eu quero entrar de monitor, de professor, do que você tiver de vaga para mim, para que eu possa dar aula lá no início e fazer isso que essa professora falou. Daí ele falou, não, a gente pode ver sim, tal, não sei o quê. E ali na hora de acertar o pagamento, digamos assim, né, pelas horas de aula que eu ia dar essas aulas, fechou o valor do curso. Então, com pouquinhas aulas ali, eu conseguia pagar o curso, então não tinha custo, já tinha acabado minha bolsa, e não tinha custo. Vambora. Peguei ali e tal, não sei o quê. Ok, não deu certo. Chegou lá, não, eu tive que chamar um outro professor, porque o teu nível ainda não dá para dar aula, e acabou vagando ali o professor e tal, não sei o que. Eu falei, pô, então tá bom. Eu já tinha renovado a matrícula. Aí eu falei, tá, vou fazer mais um semestre. Já renovei a matrícula mesmo, vou pagar do bolso, pagar esse semestre aí. Quando eu estava finalizando esse semestre, aí a empresa lançou a bolsa de novo. Da primeira vez que ela tinha lançado, ela falou que não haveria possibilidade de um funcionário fazer 2 vezes, não podia pegar a bolsa 2 vezes. Quando ela relançou esse programa de bolsas, ela mudou a regra. E aí qualquer um podia pegar de novo. Fui lá, me inscrevi, peguei de novo.
Só que dessa vez a regra tinha mudado. O teste de proficiência, no TOEIC, que foi o que eu resolvi fazer da primeira vez, ele exigia, no mínimo, 85% de aprovação. Eu podia escolher um nível. Então, não, vou fazer um curso, por mais que eu esteja no final do curso, eu podia escolher um nível básico. Se eu não me engano, 40% de aprovação na prova, e aí ia subindo gradativamente, de acordo com o nível que você escolhia. Eu escolhi o nível intermediário, porque eu fiquei com medo. Eu falei, beleza, a primeira vez lá eu tirei 83, mas vou aqui no intermediário, que se eu não me engano era 75, 70, acho que 70. O que exigia. Fui lá, continuei o curso e tudo mais e tal, não sei o que. Essa possibilidade de dar aula lá para os níveis iniciais surgiu lá na frente, eu acabei pegando também, ficou legal, me ajudou gigantescamente. E ao final do curso, tive que ir lá fazer o TOEIC de novo, fui lá, prestei o TOEIC e consegui 97. Então, foi muito bacana, quase gabaritei, né? E assim, apresentar esse resultado lá na empresa é gratificante, né? Mas eu acho que você se aplicar a uma vaga de emprego, fazer uma entrevista em inglês, conseguir entender e conseguir ser entendido, talvez tenha até um peso maior ainda. E eu digo isso por quê? Porque teve um dia que eu estava no Brasília Shopping. Estava lá com um colega, ele estava precisando da manutenção no telefone dele. E aí, lá e tal, não sei o que, eu sentado só esperando ele, mexendo no celular. Chegou um senhorzinho acompanhado por uma brasileira. E ele falando em inglês. Meio nervoso, meio revoltado assim e tal, não sei o que. E aí a mulher que estava levando ele falou assim, ó, ele mesmo quer conversar com o vendedor. Ele não quer que eu faça a tradução. Então, ele é meio esquentado e tudo mais e tal, não sei o que. Então, ele não quer que eu faça a tradução. Tem alguém que fala inglês? Esse vendedor saiu perguntando de um por um, e ninguém falava inglês. Aí o gerente resolveu tentar intermediar a situação e falou, não, eu entendo um pouco, deixa eu ver se eu consigo entender o que ele tá falando. E eu sentado do lado assim, a mulher que tava acompanhando ele saiu de perto, e aí ele falando com o gerente pedindo pra ele falar devagar, e ele não entendia, eu tô aqui do lado. Cara, ele só precisa de um carregador pro notebook dele. Tranquilinho ali, sabe? Cara, é tão simples. Mas por que é simples? Porque eu fui lá, estudei, né? Passei por maus bocados assim também de entendimento, mas é uma coisa simples. E aí eu falei com o senhorzinho, você só precisa de um carregador, né? Aí ele, Aí eu peguei e falei com o gerente, né? Pô, não, eu sou um carregador. O MacBook dele, ele é um MacBook Pro e tal, não sei o que, ele tá precisando de um carregador, o carregador dele queimou. E aí, cara, olha que legal. Você consegue ajudar as pessoas. Né? E aí, quando o Gabriel trouxe esse convite, assim, tal, não sei o que, da primeira vez, pô, bicho, era tão legal quando da minha turma de inglês, alguém tinha alguma dificuldade, assim, me procurava depois. Pô, mas aquela parte ali eu não tô entendendo. Por que não flui e tal, não sei o que. E aí você consegue pegar e analisar assim, bicho, você tem uma dificuldade nisso, cara. Se você acerta isso daqui, ó, se, por exemplo, igual eu falei com um amigo um dia desse, cara, é conhecimento básico de artigo. Você tá confundindo os artigos, então tem hora que você usa um, tem hora que você usa o outro. Então, na hora que você aprender que você tem que usar o artigo correto ali, vai fluir, destrava. E aí, na hora que você pega isso daí, é incrível. É incrível. E, cara, 97%? Como você Muito conseguiu bacana. isso, cara? Pô, assim, eu acho que gostar do inglês facilitou muito, né? Deixa eu só ajeitar a câmera aqui que tá estourando a luz. Acho que sempre gostar de inglês facilitou muito. Mas, por exemplo, a Malu, nas aulas dela, ela trata muito com música, né? Eu sempre tive uma dificuldade gigantesca com música. Porque eu não entendo música nem em português. Eu faço altas confusões, assim, é muito comédia, assim. Tem hora que tá uma música ali que eu tô gostando, tá, não sei o que, eu tô cantando perto da minha esposa, ali balbuciando as letras, ela, não é isso não, é outra coisa, é isso que tá falando na letra, não tem nada a ver com o que você tá falando.
E muitas vezes em português, o que eu tô cantando realmente não faz sentido nenhum. Se você olhar a letra todo dia assim, não faz sentido nenhum. Eu uso muito um exemplo de uma música do Gustavo Lima, que ele fala assim, como é que é? Pra balada é off, pra namoro é off, pra balada é disponível. É uma música mais antiguinha, né, do Gustavo Lima. Então ele canta assim, pra namoro é off, pra balada é disponível. Eu cantava Carro Maceió. Faz sentido? Nenhum. Então, sempre foi assim. Então, uma professora no início lá do curso falou, Mozart, música, cara, pega a música e tal. Tentei, não fluía, não destravava, não ia. E aí, TV a cabo aqui em casa um dia eu consegui colocar um filme em inglês, legenda em inglês. E aí foi destravando, foi melhorando, foi indo. E aí eu comecei a pegar trechos de filmes que eu gosto muito. Quando eu gosto muito de um filme, acho que a maioria das pessoas assim, a gente assiste várias vezes, né? Então, Bad Boys 2, Hit, altos filmes assim que eu sou aficionado. Botava em inglês com legenda em inglês, né, Tiagão? Ótimo, né? E ia assistindo ali aqueles trechos que eu mais gostava, porque eu queria saber o que ele estava falando. E aí, com o curso de inglês, acabou que, na hora que eu via, já conseguia distinguir que a legenda em inglês estava diferente do que o ator estava falando realmente, que às vezes ocorre algumas adaptações. Então você vê, não, mas não foi isso que ele falou. Ele falou uma coisa parecida, teve uma adaptaçãozinha ali e tudo mais. E escutar a entonação do ator, aí já virou uma chave assim gigantesca. Que aí você vê, cara, então é isso que ele queria falar. Porque muitas vezes a gente é mais compreendido pelo jeito que a gente fala do que pelas palavras que a gente está usando. Na hora que a gente aumenta o tom de voz, na hora que a gente diminui o tom de voz, na hora que você olha no olho da pessoa, na hora que você fala com certa entonação, você é mais bem compreendido. E aí eu comecei a ver que isso daí era a chave do que eu precisava. E aí o estudo ali do inglês, junto com essas técnicas, né, digamos assim, de aprendizado, foi o que foi destravando a chave ali e fazendo entender cada dia mais. É uma prova difícil? O que a pessoa precisa, assim, qual é o meu... A Maria já é fluente. Eu acho que eu sou meio encagaçado ainda, né? Eu tenho medo, né? Pra eu que sou, assim, talvez de... Eu até tenho algum vocabulário, mas só que a prova é de ser, né? É de conversation, né? E ela abre pra... Não? É pra... Não. Só um detalhe. A prova que eu fiz é o TOEIC, né? É o Test of English for International Communication. Teste de inglês para comunicação internacional. O objetivo dele é que você entenda inglês. Então ele não tem parte que você fala. Ele é só de entendimento. Então, basicamente assim, tá? Ele é dividido em 3 partes. Então, na primeira parte é figuras na prova e você escuta o áudio. Ele vai te dando as instruções, você vê a figura e aí vão ter 3 alternativas em áudio. E aí você marca na folha a alternativa que mais casa ali com o que foi dado de instrução. Na segunda parte, ele te dá um contexto, uma conversação, às vezes entre uma pessoa só falando, 2, 3 pessoas conversando, e aí ele vai te fazer uma pergunta sobre aquela conversação. Olha, o pessoal lá falou prioritariamente sobre o quê? Aí ele vai te falar qual que é a questão e você escolhe a resposta. O fulano que falou lá na conversação está preocupado com o quê? Qual foi o direcionamento que a moça deu para o segundo rapaz que chegou depois? E na terceira parte da prova é texto escrito, interpretação de texto. Então você vai ler o texto, essas 2 primeiras partes consomem metade da prova, e essa outra metade da prova é feita pela interpretação de texto. Mas no TOEIC não tem conversação. Então é mais simples do que eu imaginava, então.
Pensando por esse lado, sim, porque a maioria das pessoas tem uma insegurança muito grande em formar palavras, em formar frases, né? Juntar palavras ali. Mas se eu juntar esse com aquele, é isso mesmo? Tal. Então, normalmente a pessoa pensa em português, traduz para o inglês na cabeça, valida para ver se está certo, para depois soltar pela boca. E isso muitas vezes consome muito tempo. Não é? Então, a conversação não flui. Quando você está conversando assim, que a pessoa está traduzindo e retraduzindo, e traduz para frente, traduz para trás, a conversação não flui. Então, o que precisa é pensar em inglês. Quando você consegue destravar essa chave e começa a pensar em inglês, você conversa. Às vezes você usa uma palavra incorreta, você já está pensando em inglês. Você mesmo corrige ali na. Não, desculpa, falei errado. Sorry. E continua a conversação e vai embora e flui. Para a prova do TOEIC, é bem isso. É muito interessante. Eu usei essa dica e eu indico para todo mundo que vai fazer. Cara, você está indo para a prova do TOEIC, vai escutando músicas em inglês, valendo alguma coisa em inglês, para deixar o teu cérebro habituado com o inglês. Chegou lá na prova, se possível for, peça para o instrutor dar as instruções em inglês. Na segunda vez que a gente foi fazer a prova, o professor perguntou e todo mundo concordou. A prova é online? A prova é online? Não, é presencial. Existem centros autorizados a aplicar a prova. Né? A maioria das escolas de inglês tem pelo menos uma unidade que ela já está habilitada. Então a escola entra em contato com o TOEIC, que é uma organização, né? E faz lá o credenciamento, eles validam ele e se torna um centro aplicador. Legal. Eu vou compartilhar aqui umas telas aqui agora, só para a gente alinhar aqui alguns aspectos. Me avisa quando carregar, por gentileza. Deixa eu ver aqui. Eu peguei aqui. Carregou? Sim. Eu peguei aqui só algumas oportunidades, tá? Acaba que eu nem procurei aqui, mas acho que o Thiago ele tá acompanhando mais essa questão de intercâmbios e tudo mais. Talvez você até poderia compartilhar um pouco aí, Thiago. Mas basicamente aqui, ó. Jornal Dia a Dia. Pesquisa da Cato revela que profissionais com inglês fluente ganham até 170% a mais na média salarial. Que beleza, precioso! Ó, inglês fluente pode garantir salários 83% mais altos nas empresas. Até estava conversando com um colega e ele dizendo assim, olha, tem um amigo, um afilhado, um grande amigo, né? E ele trabalha no aeroporto. Aí ele diz, cara, o salário é melhor e a gente nem usa. Tem que ter o inglês, o salário é melhor e a gente nem usa o inglês. Que comédia isso, né? E a propósito, o emprego que eu estou hoje, eu só estou nesse emprego porque eu tive alguma segurança de dizer na entrevista, não, eu dou os meus pulos. Alguma segurança ali eu tinha e deu bom, né? Outra aqui, fluência aumenta salários em 52%, tal. Aí, isso aqui é um print real, tá? É um print real. Nas suas carreiras, a gente oferece mentoria premium, né? A pessoa paga mais, né, para ter, digamos assim, um tratamento VIP, né? Um tratamento VIP. E essa aqui é uma das minhas mentorandas premium. Olha só que comentário curioso. Perdi 2 vagas, depois de aprovada, ou seja, ela foi aprovada e depois deu ruim. E foi na minha área, fui chamada para uma vaga internacional, não fiquei porque não sou fluente de forma avançada. Mas o pagamento em euro poderia chegar até 30 mil reais. Rapaz, tu já pensou em ganhar 30 mil reais mês? Tá bom pra você, Chico? Né? Fiquei arrasada por não ser fluente, no ponto que cheguei e perdi na fluência. Aqui a gente está falando de fluência. Essa certificação ela é um passo para a fluência, Mozart? Como é que...
Como é que é? Eu entendo que essa certificação é uma prova, né? Travou um pouquinho aqui, Gabriel. Essa... Vixe, pera. Eu não consegui entender. Eu travei? O vídeo, né? Voltou? Deixa eu chegar de novo aqui. Fala alguma coisa aí, filho. Voltou. Eu acho que eu voltei. Acho que o seu tá no mudo, Gabriel. Pronto, agora, né? Isso é só uma prova, né, Mozart? Essa certificação em TOEIC, ela é só uma prova, né? Ela não garante uma fluência, garante? Garante. Garante? O que acontece? Tem vagas de emprego que exigem um nível de inglês, né? Se o recrutador, até a própria empresa, está contratando alguém de fora do país e achar necessário que você comprove o seu nível de inglês, às vezes ela pode fazer isso não sendo por uma entrevista e conversando com você para ver se você consegue entender e se comunicar. Às vezes ela te pede um teste de proficiência. Caramba. Beleza. Então, entrou em contato, né? E tá procurando ali um Scrum Master para uma empresa internacional. Mas esse profissional precisa ter um B2 Plus English, um nível de inglês intermediário para avançado, né? Então, como é que eu sei se o meu nível de inglês é intermediário para avançado? Esse B2 Plus English, pela regra geral, todos os testes de proficiência conseguem te falar o seu nível de inglês nessa escala. Então, o TOEIC, ele tem a pontuação que diz se você atingiu o nível B2+. Ah, se eu tivesse preparado isso ia ser tão bom agora, né? Eu não olhei. Não. Pera aí que eu acho rapidinho. Já achou aí, Malu? Eu queria a escala certinha, mas o computador demorou a ligar aqui, eu nem consegui pegar. Você tem naquela conversa, Gabriel? Na mesma que a gente mandou aí, eu mandei o nível B2+, lembra? Vou perguntar pro Google aqui. Eu acho que eu achei, hein? Eu achei aqui. Deixa eu compartilhar aqui. A1, A2 é básico, B1, B2 intermediário, C1, C2 avançado. Então não é esse aqui não, né, Thiago? High School Brasil. Esse aqui ele colocou o contrário. Ele colocou o A+, 97 a 100.
Estão aqui em inglês. Eu coloquei escala de proficiência em inglês na pesquisa. Aqui chegou um... Escala proficiência em inglês. Uhum. Deixa eu só tentar mostrar o que eu tenho aqui. Tá aqui. A1, utilizador básico iniciante. A2, utilizador básico intermediário. Então, B1, utilizador intermediário independente nível mínimo. é igual o Thiago falou mesmo. Aqui o B é intermediário, né? TOEIC aqui, né? Tá dando pra ver a tela aí? Deixa eu ir. Tá. Aí o C1 Advanced. Aí, ó, beleza. Esse daí é o mais legal. Aí você tirou a nota 97? 970 pontos? Sim, 97% da prova, né? Porque ela vai de 0 a 1000. 0 a 999. Legal. Legal. E existe uma certificação Cambridge também? Sim. Maneiro. Essa primeira certificação TOEFL, ela é muito utilizada pelas universidades. Então, se você quer estudar nos Estados Unidos lá, é necessário que você tenha o TOEFL ou um teste de proficiência específico para a universidade para a qual você quer ir. Maneiro. O TOEFL e o IELTS são bem utilizados. E agora estão começando a utilizar o Duolingo. Só que só algumas universidades estão usando. O Duolingo lançou, né, uma plataforma, né, de certificações também. Né? Maneiro, muito maneiro. Beleza, então, aí eu acho que agora, a esta altura, o pessoal deve estar querendo saber, tá, mas e aí, como é que eu entro para a turma? Né? A gente está chamando de desafio de 8 semanas. Né? E agora, o que vai ter nessa turma? Quanto que vai custar essa bagatela? Né? E aí acho que agora a gente podia... deixa eu compartilhar a tela aqui novamente. Aí eu até coloquei aqui um parceiro nosso. Ele é programador Java lá em Portugal, né? Aí eu perguntei pra ele, como é que tá e tal, não sei o que. Tem um colega nosso aqui que ele tá querendo ir pra Portugal. Tem um que tá aí e tem outro que tá querendo ir pra aí e tal. Tudo bem, a adaptação até que é tranquila. Eu trabalhei 6 meses remoto no Brasil, então deu pra acostumar com os portugueses. A temporada de frio está no fim, mas foi difícil no início. Estou sozinho por enquanto, morando no Conselho Almada, região metropolitana de Lisboa. Pede para o seu amigo encaminhar o currículo e o perfil do LinkedIn. A consultoria que estou especializada em recrutamento sempre tem oportunidades. Posso conversar com o meu management. Aí qual é a pergunta que ele fez? Como está o inglês dele? É diferencial, cara. É diferencial. Mas beleza, isso aqui é para outra ocasião. Pronto, aqui. Então, uma proposta, tá? Uma proposta aqui para o desafio de 8 semanas. Em 8 semanas, o Mozart vai nos preparar para passar nessa certificação e a gente poder colocar lá no nosso LinkedIn. B2 Plus. E aí, se o mentorando aqui entrar e conseguir o B2 Plus, ele vai responder essa mensagem de fevereiro. Eu não sei se ele já respondeu, mas ele vai poder responder. Então, beleza. Então, o desafio das 8 semanas, né? Primeiro, serão aulas ao vivo, né? O Mozart vai dar 8 aulas ao vivo, né? Para a turma que entrar hoje. Vai oferecer 2 simulados, é isso mesmo, Mozart? É isso aí, a ideia. 2 ou mais, né? Sim, no mínimo 2. Material, áudios, eu não sei o que entra como material aí para autoestudo. Mas parece que tem algum material. Áudio, vídeo, texto. Áudio, vídeo, texto. Legal. Uhum. Para esta turma, fechando hoje, vai ganhar a gravação vitalícia. Então, as 8 aulas ao vivo do Mozart vai ganhar a gravação vitalícia, para não ter desculpa mesmo. Né?
Ah, eu vou viajar, não sei o que, papatá, tititi. Não tem desculpa. Vai ter as 8 aulas gravadas e os simulados vitalícios. Um grupo no Zap Zap para tirada de dúvidas, né? Também vai ter um aulão tira dúvida para a gente ganhar mais segurança e tal. Tu topa fazer as inscrições também junto com a gente? Claro. Beleza. E aí tá. E aí quem entrar nessa turma hoje vai ganhar o Talkei Club com seus 5 e-books por 1 ano. Só isso aqui já vale mais de R$400, quase uns R$450, mais ou menos. E aí, junto com o Talkei Club, ele vai ganhar também um desafio de 14 dias, que é um produto novo que a gente está lançando, onde a gente vai dar 14 dias para as pessoas assistirem uma aula por dia e no final de 2 semanas melhorar a escuta e a pronúncia em inglês. Esse aqui já está liberado para quem assinar hoje. Mais um bônus surpresa. Mais um bônus surpresa que a gente está preparando para essa turma. Então, vamos ver se a gente consegue fazer umas contas aqui. 8 aulas ao vivo do Mozart. Não sei, eu acho que só aqui a gente poderia colocar talvez R$800, R$500. Não, o Mozart R$400. R$400. 5 pila por aula. Né? Mais os simulados. Putz, os simulados eu não tenho a menor ideia como é que cobra simulado. Mas digamos que seja R$100. A gravação vitalícia. Digamos que seja mais R$100 também. Grupo de alunos, para tirada de dúvida. Tu vai responder as paradas ou vai ficar enrolando a gente? Vou responder com certeza. Massa. Acesso direto ao Mozart. Aulão tira dúvida. Não sei. Talkei Club 400. Desafio é um produto novo, a gente ainda não precificou, mas talvez a gente poderia cobrar aí talvez uns R$200. Mais o bônus surpresa. Não sei, Mozart, nas minhas contas aqui, acho que a gente já pode cobrar uns R$1.400. O que você acha? Opa! Eu acho que os produtos que tem aí valem. Pois é, mas tranquilo. Evidentemente a gente não vai cobrar esse valor, né? A gente não vai nem cobrar a metade disso, né? A gente vai cobrar míseros 600 pila. 600 pila. Então, 600 pilas para as aulas ao vivo, para os simulados, gravação vitalícia, grupo de alunos, tira dúvida, o Talkei Club, que está até errado aqui, não tem esse E, com os e-books, mais o desafio, mais o bônus surpresa. Acho que tá bom, não tá, Mozart? Bem bacana, bem Tá bacana. razoável, não tá? Beleza. Mas, ô Gabriel, e se a pessoa não tiver 600 conto pra dar assim, ó? Pronto. Em 12 vezes no cartão de crédito. 12 vezes, acho que dá. Mas aí a gente entra pra a gente sabe que a vida não tá fácil pra ser ninguém, né? E aí, se eu não tiver os 600 conto, como é que eu faço? A gente tem algumas estratégias, né? Um amigo nosso gosta de dizer que é o custo de não ter essa certificação. Então, R$600 para a certificação. Mas qual é o prejuízo de eu não ter essa certificação? Bem, acho que é não responder aquela vaga, né? Não conseguir submeter para as faculdades, o que quer que seja. Né? Tá, Gabriel, mas só que o problema é outro, cara. O problema é que eu não tenho 600 conto. Eu não sei. Eu acho que se a gente pedir ali para um padrinho, para um compadre, não sei, eu acho que a gente consegue esses 600 conto. Não, Gabriel, o negócio é o seguinte, cara. Eu tô aqui com um problema porque eu não tenho limite no cartão. Aí você me manda um oi aí que a gente vê o que a gente consegue fazer. Se quiser... Não, Gabriel, eu quero dar metade no Pix hoje e parcelar o restante em 12 parcelas de 30 pila. Não, ó, já dá pra conversar. Né? E aí? Outra questão. Não tenho tempo. Como é que a gente responde essa?
Eu acho que até a modalidade do curso permite que você faça, que você se dedique no teu tempo livre. Cara, mas eu não consegui assistir a aula ao vivo e tudo mais. Você tem aula gravada. Pô, mas eu não consegui fazer aquele exercício, tô com uma dúvida. Tem um grupo de WhatsApp. Não, mas eu tô com uma dúvida que peguei o texto aqui que você mandou para estudar e tal, não sei o que, não tá saindo. A gente resolve o WhatsApp, na próxima aula a gente prepara mais focado nesse ponto e dá pra sair. Massa. E tem a questão também do vitalício também, né? Também. E os simulados também você vai disponibilizar vitalício também, né? Sim. Massa. Beleza. Alguém tem alguma pergunta aí, povo? Cri-cri, cri-cri, cri-cri. Conseguiu abordar todos os tópicos, Gabriel. Consegui, não conseguiu? Ah, Malu. Ah, boa. Idade mínima. Não tem idade mínima. Não tem? Não. Você pode se aplicar o teste sem necessidade de idade. Porque depende muito do foco, né? Ah, não, é para trabalhar. Tem idade mínima para trabalhar. Ah, não, mas é para estudar. Tem a idade mínima para você ingressar nas universidades, né? Então, sem idade mínima, quem quiser cai dentro que vai ser bem-vindo e vai sair lá gabaritando o TOEIC. Maneiro. E essa certificação, ela é TOEIC, né? Ela não serve para o... Não serve para o TOEFL, não. Se a pessoa quiser se preparar para o TOEFL. Esse curso a gente está voltando ele mais especificamente para o TOEIC, né? O curso que eu tive as duas oportunidades é o que eu mais conheço. Mas vamos lá, vai ajudar 90% a 95% do TOEFL, até onde eu conheço ele. 90, 90... Não, então atende, ué. Eu falo assim porque o foco principal vai ser o TOEIC. Agora, se você adquire a fluência se preparando para o TOEIC, você é fluente. Você vai conseguir fazer o TOEFL. Que interessante. Né? Tá, aí uma pergunta agora para eu que sou encagaçado. Esse curso que você está oferecendo vai servir para mim que eu me considero ali intermediário? Até se você fosse básico. Oi? Até se você fosse básico. Eu gosto de falar muito das autoescolas, né? Quando você vai lá se inscrever para poder tirar sua habilitaçãozinha, eles não te ensinam a dirigir, eles te ensinam a passar na prova. Então, se o teu nível é básico, o curso vai ser voltado para que você consiga passar na prova. Se você se dedicar um pouquinho mais, você sai fluente. Se você já tem um nível de inglês intermediário, você vai sair fluente. Se o teu nível de inglês é mais avançado e falta confiança, vamos adquirir essa confiança e você sai fluente. Maneiro. Muito maneiro. Bem, então acho que era isso, né? 21 horas aqui no horário de Brasília. O link tá aí no chat. Acho que todo mundo aqui deve ter o meu contato. Se não, o Mozart também tem um link aí para você já ingressar aí nessa turma especial, né? E garantir estes bônus aí. Olha só que beleza, precioso. R$600 dá R$50 por mês, ó. Eu abri aqui a tela, ó. Me perdoa aqui, tá? A descrição aqui tá Talk Club. A gente acabou não atualizando, né? Talk Club. Mas comprando aqui, ó, R$600 ou 12 vezes de 50 pila no cartão, né? Depois, quem quiser continuar, né, no Talk Club com a Maria Luísa, depois, daqui a um ano, vai ser cobrado R$356. Ele ganha um desconto ainda. Hoje já está R$450. Né? Aí esse aqui é o especial TOEIC mais Talk Club. Aí essa aqui é a plataforma super segura, né? O Hotmart.
É nome completo, e-mail, confirma o e-mail, nome do telefone, né? Porque a gente adiciona lá no grupo do Zap Zap. E você escolhe aqui qual modalidade você quer comprar. Se é cartão de crédito, se é Pix. Tem um boleto, mas o boleto é à vista, né? Aí de repente você pode imprimir o boleto aí, mandar para aquele teu padrinho, aquele teu brother, né? Que tá te devendo uma grana para ele pagar aí para você, né? Enfim, várias opções aí, tá certo? Ô, Gente, Gabriel, opa, só uma questão. Você que já tem um clube de carreiras aí e tá vivendo mais essa experiência ali em loco, se alguém compra o curso, vai estar investindo R$ 50 por mês. O curso tem duração de 2 meses, né? 8 semanas, isso, grosso isso. modo 2 meses. Então, depois de 2 meses, um profissional da área de TI, ele já conseguiria se aplicar para vagas no exterior. Então, eu vou estar investindo R$ 50 por mês. Mas qual que seria mais ou menos a média de ganho salarial? Rapaz, eu perguntei pro meu mentorando quanto que ele tava ganhando. Ele não abriu. Opa, Ele eu não acho que isso é um abriu. bom sinal. É, o fato é que é o seguinte, aquele brother meu que tá em Portugal, velho, pra começo de conversa, ele tá ganhando em euro. Digamos que ele esteja ganhando 4.000 euros. A cotação do euro hoje tá em R$ 5, mais ou menos. Cara, 20 pau, velho. Há uns 3 anos atrás, eu fui convidado para participar de um processo seletivo. Eu ia substituir o cara que tava lá. Mas aí não era Portugal, era Áustria. Áustria. Aí eu dei uma sondada, o valor era 2.500 euros 3 anos atrás. há 3 anos atrás. Lá existia um diferencial que era o seguinte: eu ia coordenar uma equipe de comunicação da Europa e eu ia ter que dominar inglês britânico, indiano, austríaco e tinha mais um outro, não lembro mais qual era. Sei que eram uns 4, 5 ingleses diferentes, né? Aí, cara, eu não tinha essa confiança, eu não quis seguir no processo, né? Mas eu acho que depois aí desse curso contigo, acho que provavelmente eu vou ganhar mais confiança hoje eu tô super bem no Cicobi, velho, na boa. Tô muito bem no Cicobi, tô feliz, né? Realizado, né? Existe até uma proposta de uma melhora, inclusive. Eu recebi uma melhora um ano atrás, aí agora tá surgindo uma nova proposta. Eu tô feliz. Mas, poxa, né, lá a gente lida com as bandeiras, né? De vez em quando a gente precisa fazer reunião lá com o pessoal da Amex, que é tudo em inglês. O pessoal da Visa, que é tudo em inglês, né? Então eu acho que vai me servir lá pro Cicobi também. Vou tomar a liberdade de usar o exemplo do Evaristo, que eu não sei se eu cheguei a comentar contigo, Gabriel. Ele também é da área de TI, né? Para quem não conhece ele, eu acho que ele não conseguiu entrar, ele até ia participar hoje com a gente. Mas ele recebeu uma proposta lá de Portugal, inclusive. Ele teria que se mudar para lá, a empresa tinha esse foco, né? Então, por isso, ele resolveu não ir, ele tá estabilizado aqui e está pretendendo vagas remotas, né? Tá mirando nelas. E ele recebeu uma proposta lá para Portugal e tudo mais, mas se interessou ali, conversou, viu como é que era. E aí fizeram uma oferta salarial para ele lá, falando que desenvolvedor júnior lá, Java e tal, não sei o quê. Eu não vou lembrar exatamente o salário, não sei se eram 3.000 euros, Júnior, alguma coisa assim. E aí perguntou para ele, e teu nível de inglês? Aí ele, não, muito básico e tal, não sei o que, nem consigo dizer que sei me comunicar em inglês, não. Aí a recrutadora falou, pô, que pena, porque como a gente atende a Europa inteira, se você viesse para cá com um nível de inglês básico, você já ganhava 800 a mais. uou. Aí é 8 vezes 5, R$ 4.000 a mais.
Sair aí de 3 vezes 5, 15. Mas aí agora me fala, se não é um 19. investimento bom, você investe 50 para ganhar 5 mil. Eita ferro. Bota fé. Maneiro. E aí, Maria Luísa, tu vai tirar essa certificação, minha filha? É jovem não fala, né? Jovem escreve, né? É porque, aí ó, eu ia falar isso, que em português ela não quer conversar mais não. Just in English. Ah, legal. Show de bola, gente. Alguém tem mais alguma pergunta? Você quer comentar alguma coisa, Thiago, sobre essa tua jornada também de rumo a intercâmbio e tal? Eu estou nesse processo de estudo, de conhecimento, né, que eu estou querendo ir para fora com o objetivo de estudar, né? Eu quero fazer intercâmbio, eu quero ir para fora, né? Eu quero morar fora do Brasil. E uma das melhores formas de sair do Brasil é através dos estudos, né? Então, eu estou com esse foco em faculdade. Eu iniciei uma faculdade agora, a minha meta é fazer transferência para fora, né? Ou conseguir uma bolsa fora, mas o foco é conseguir bolsa de estudos. E também eu estou com foco em trabalhos de verão e inverno, winter jobs, summer jobs, né? E também são formas muito boas e muito úteis de ir para fora, né? Na verdade, é até mais fácil conseguir um summer job ou um winter job do que ir para uma faculdade, né? Então, eu estou olhando todas as possibilidades e, uma vez estando lá, as possibilidades são grandes, né? E conheci um jovem, né? Eu estou fazendo uma mentoria de intercâmbio. Conheci um cara que ele está morando, ele está estudando em Haiti. Ele conseguiu um summer job no MIT, né? E aí ele, a princípio, ia só ficar 3 meses, né? Mas eles gostaram tanto do trabalho desse menino que eles decidiram prorrogar o visto dele. Eu sei que aí ele ficou mais um tempo, depois prorrogou mais, quando eu vi ele já está há 2 anos e pouquinho, morando lá no MIT, trabalhando, fazendo pesquisa, né? Então eu estou com foco nessas metas, né? Estou foco principalmente em países que falam inglês. Antes eu estava com a meta de ir para Portugal, lá pegar o inglês e ir para outro local, né? Depois investir para ir para Toronto, ou ir para os Estados Unidos, né? Só que outro dia eu estava testando e percebendo o meu nível de inglês e eu percebi que eu poderia passar dessa etapa de pular a escala, sabe? Eu já tenho uma liberdade, uma segurança de falar inglês que me permitiria ir e fazer essa experiência. Agora é questão de encontrar oportunidade. Agora o meu problema não é nem mais o inglês, é encontrar uma oportunidade de ir para fora, né? Aí, depois disso, é questão de um dia de cada vez, né? Tem uma irmã da comunidade de vida que está mudando que veio aqui para o Brasil, ela é em Boston, né? Recente que eu fui conversar com ela, lá na comunidade, a gente ficou lá, acho que quase uma hora, conversando em inglês mesmo, né? Um pouco em inglês e um pouco em português, porque ela também está aprendendo português. Mas ali a gente ficou um tempo conversando em inglês, quando eu terminei, gente, no inglês aqui fluiu direitinho aqui, tranquilamente, numa conversa normal, né? Às vezes me pego pensando em inglês, às vezes eu tô aqui em casa e do nada começo a pensar em inglês, enfim, né? Então agora eu tô nesse foco de encontrar a oportunidade de ir para fora. Para onde eu não sei, né? Eu tô me abrindo a qualquer oportunidade de países que falam inglês, né? Mas eu tô com foco nisso, né? De forma especial o Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. São os 3 lugares assim que eu estou com um foco maior. Mas onde Deus enviar, Dublin, Austrália, onde Deus enviar, eu vou. Importante é oportunidade. Show de bola. Galera, era isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês, né? Esperamos vocês na aula 1, né, que já vai ser quinta-feira que vem. Então, é isso. Sem mais, qualquer coisa, vocês têm meu zap. Tem um zap do Mozai também. E bora pra cima, tá bom? É isso aí. Valeu, gente. Tudo de bom. Um abraço. Valeu, muito Até mais, obrigado. Close.
Boa noite. Bom Valeu. descanso. Tchau, tchau.